quando uma simples abordagem de trânsito se transforma em um momento decisivo para a carreira de um policial. As piores suposições de um policial colidem com uma verdade que ele nunca imaginou. O alvo é o homem que tem seu futuro nas mãos. O sol começava a se pôr sobre as ruas de Sacramento, pintando o céu com tons dourados e âmbar. Eric Porter estava a caminho de casa depois de um longo dia no escritório. Seu sedã fazia um som suave enquanto ele ajustava o ar-condicionado, ansioso para se livrar do estresse do dia. O rádio tocava suavemente ao fundo, uma música calma em contraste com as ruas movimentadas da cidade. Ele se aproximou de um semáforo amarelo e reduziu a velocidade exatamente quando ele virou vermelho. Foi aí que as luzes azuis e vermelhas começaram a piscar atrás dele, seguidas pelo som alto da sirene da polícia. Eric olhou pelo retrovisor, franzindo um pouco a testa. Ele estacionou na beira da estrada e abaixou a janela, enquanto uma viatura policial estacionava atrás de seu carro. De dentro do carro, saiu o policial Bradley Larson, por volta dos 30 anos, com um corte de cabelo curto e uma placa brilhando no peito. Larson ajustou o cinto e caminhou até o carro de Eric, com a confiança de quem está acostumado a ter o controle da situação. "Licença e documentos", disse Larson de forma curta, com a voz firme, mas com um leve tom de autoridade. Eric obedeceu em silêncio, pegando a documentação do carro na gaveta do painel e entregando sua carteira de motorista. Seus movimentos eram calmos e controlados, mas ele podia sentir o olhar de Larson observando-o, como se procurasse uma razão para investigar mais. "Você sabe por que eu parei o senhor?", perguntou Larson, aproximando-se mais da janela. "Não tenho certeza", respondeu Eric de maneira tranquila, mas firme. "Você não parou completamente no sinal", disse Larson, embora houvesse uma pequena hesitação em sua voz. Eric franziu a testa, mas assentiu levemente. "Entendi. Achei que tinha diminuído a velocidade a tempo, mas entendo." Larson não respondeu de imediato. Em vez disso, ele permaneceu ali, seus olhos se estreitando enquanto observava Eric mais de perto. Já não era mais uma simples abordagem. Pelo menos não para Larson. A postura dele mudou sutilmente, mas de forma perceptível, como se ele já tivesse decidido que aquilo era mais do que uma infração menor. O policial olhou para a carteira de motorista na mão dele. "Você não é daqui, né?", perguntou. Eric hesitou por um instante antes de responder. "Me mudei para cá há alguns meses. Meu endereço está na carteira." Mas Larson não estava realmente ouvindo. Suas perguntas começaram a ter um tom diferente, apenas o suficiente para sugerir que ele já não estava mais preocupado com a infração de trânsito. A calma de Eric parecia incomodar Larson, que se aproximou mais. "Para onde você estava indo com tanta pressa?" "Estou indo para casa", respondeu Eric, mantendo o tom firme. Mas a mudança no ar era impossível de ignorar. Larson não via mais Eric apenas como um motorista, ele via outra coisa, algo que despertava suspeitas. Eric podia sentir a tensão aumentando, mas não se mexeu. Mal sabia o policial Larson que aquele exterior calmo não era ingenuidade. Era controle. Aquilo era só o começo. Larson deu um passo para trás, dobrando os documentos de Eric lentamente com exagero, antes de colocá-los no bolso do peito. Ele se endireitou. A expressão de Larson mudou para algo levemente arrogante, como se ele já tivesse decidido o que pensava sobre o homem sentado na sua frente. "Saia do carro", ordenou Larson. A mão de Eric se apertou brevemente no volante, mas seu rosto não revelou nenhuma reação. "Há alguma razão específica para isso, policial?", perguntou ele, com um tom calmo. Os lábios de Larson se contorceram, mas ele rapidamente disfarçou. "Eu pedi para você sair do carro. Não vai querer dificultar as coisas mais do que precisa." A ameaça estava no ar, não dita, mas impossível de ignorar. Eric exalou lentamente e abriu a porta. Quando ele saiu do carro, os olhos de Larson passaram por ele, avaliando-o. Eric era um pouco mais alto que o policial, seus ombros eram largos, mas sua postura não transmitia ameaça. Seu terno bem ajustado sugeria profissionalismo, e seus sapatos polidos indicavam alguém meticuloso e cuidadoso. No entanto, nada disso parecia importar. Larson fez um gesto em direção à frente do carro. "Mãos onde eu possa ver." Eric obedeceu, seus movimentos calmos e deliberados. "Está procurando algo específico?" O policial Larson deu um pequeno sorriso irônico. "Só rotina."
Tivemos alguns incidentes por aqui. Nunca se pode ser cuidadoso demais. Eric virou ligeiramente a cabeça, olhando nos olhos de Larson. Incidentes com homens de terno, dirigindo sedãs? Ou isso tem mais a ver com outra coisa? A pergunta caiu como um soco, e por um momento, a compostura de Larson vacilou. Ele se endireitou, a mão indo para o cinto, mais por reflexo do que necessidade. Fique de olho no seu tom, disse ele. A voz de Larson se tornou mais firme. Estou apenas fazendo uma pergunta. Eric respondeu, sem nenhuma desafiação na voz. Isso parecia incomodar o policial. Larson se inclinou mais perto, os olhos se estreitando. Você parece saber muito bem como isso funciona. Tá escondendo alguma coisa? Eric deixou o silêncio durar por um momento antes de responder. Não, policial, eu só acredito em ser claro sobre os motivos de uma interação como essa. Transparência, sabe? Larson bufou, mas não respondeu. Ele deu um passo para trás, andando em um pequeno círculo na frente do carro. A dinâmica estava mudando de uma maneira que ele não conseguia entender. Eric não estava reagindo como a maioria das pessoas reagiria. Não havia medo, nem gaguejo, nem movimentos nervosos. Em vez disso, havia controle, postura e uma calma desconcertante que deixava Larson desconfortável. Você parece bem confiante, murmurou Larson, quase para si mesmo, como se soubesse o que vai acontecer a seguir. Eric não caiu na provocação. Em vez disso, inclinou a cabeça ligeiramente. Confiança não é o problema aqui, policial. Respeito é. Larson congelou por meio segundo antes de voltar a olhar para ele. O olhar dele estava diferente agora, mais afiado, quase defensivo. Ele abriu a boca para responder, mas as palavras não saíram. A compostura de Eric estava desestabilizando Larson, e ele não gostou disso. Conforme o silêncio se arrastava, a tensão entre eles parecia elétrica. Larson começou a perceber que aquilo não ia se desenrolar da maneira que ele esperava. Mas, em vez de recuar, ele se impôs ainda mais. O verdadeiro teste estava prestes a começar. Larson bateu os dedos na pistola que estava no cinto, a frustração quase visível. Ele não estava acostumado a ser desafiado, especialmente não por alguém que nem parecia ser uma ameaça, como Eric. Eric levantou uma sobrancelha. Armas? Repetiu, com o tom incrédulo, mas ainda controlado. Eu pareço alguém que está carregando uma arma? A mandíbula de Larson se apertou, e por um momento, sua compostura vacilou. Não vou pedir de novo. Eric hesitou. Um lampejo de algo indecifrável passou pelo seu rosto. Então, sem dizer uma palavra, ele se virou e colocou as palmas das mãos contra o capô do carro. Larson se aproximou, o som dos seus passos no asfalto quebrando o silêncio desconfortável. O policial revistou Eric com movimentos rápidos e bruscos, as mãos ficando um pouco mais tempo do que o necessário. Não era apenas uma busca, era uma tentativa de afirmar domínio, de provocar uma reação, mas Eric não se mexeu, não estremeceu, nem sequer se moveu sob a análise invasiva. Está limpo, murmurou Larson, se afastando. A admissão soou relutante, como se estivesse irritado por não ter encontrado nada que justificasse sua suspeita. Eric se virou para encará-lo, a expressão calma, mas os olhos afiados. Claro que estou, disse simplesmente. Agora, policial, se você terminou. Eu não terminei, Larson interrompeu, a voz um pouco mais alta. As palavras saíram rápido demais, entregando sua necessidade de manter o controle. Você parece saber muito bem o que eu posso e o que eu não posso fazer. Quer explicar o porquê? Eric cruzou os braços, com a postura relaxada, apesar da tensão no ar entre eles. Já tive bastante interação com a polícia, disse ele. Vamos dizer que aprendi muito ao longo dos anos. Os olhos de Larson se estreitaram. Então você é advogado ou algo assim? Eric sorriu levemente, ou algo assim. A ambiguidade na resposta parecia irritar ainda mais Larson. Ele deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Eric. Sua voz se tornou mais baixa, quase um rosnado. Escuta, você acha que é mais esperto que eu? Acha que pode se livrar disso com conversa? Eric olhou para ele nos olhos, sem desviar o olhar. Eu não acho nada, policial, só acredito em justiça. E até agora, não estou vendo muita disso por aqui. As palavras pairaram no ar como um desafio, e Larson caiu na provocação. Justiça? Você acha que isso aqui é sobre justiça?
Pessoas como você sempre. Ele parou abruptamente, as palavras ficando no ar como fumaça, mesmo sem ter se completado. A expressão de Eric não mudou, mas algo na sua postura se ajustou, um sinal sutil, mas claro, de que ele havia captado exatamente o que Larson não tinha dito. Pessoas como eu? Eric repetiu, a voz suave, mas carregada de significado. Larson se encolheu e deu um passo para trás, como se percebesse que acabará de atravessar uma linha da qual não podia voltar. Entendeu o que eu quis dizer? Murmurou, mas seu tom já não tinha a mesma convicção de antes. Eu acho que sim, respondeu Eric calmamente. A calma de Eric não era mais passiva, agora, ela estava afiada como uma lâmina, cortando toda a pretensão. Eu acho que ambos sabemos que essa interação deixou de ser sobre uma infração de trânsito há muito tempo, disse ele. Larson abriu a boca para responder, mas as palavras não saíram. Pela primeira vez, ele parecia inseguro, como se não soubesse exatamente como agir. O equilíbrio de poder estava mudando, e pela primeira vez, Larson estava em terreno instável. Mas o momento de confronto ainda estava por vir, e seria um que ele jamais esqueceria. A voz de Eric quebrou o pesado silêncio, firme e inabalável. Oficial, acho que é hora de você saber quem eu sou. As sobrancelhas de Larson se franziram, a irritação voltando. Eu não me importo com quem você é, respondeu, mas a leve falha em sua voz dizia o contrário. Eric colocou a mão no bolso, seus movimentos lentos e deliberados. Estou pegando meu crachá, disse ele calmamente, observando a mão de Larson se mover em direção à sua pistola. Não precisa de encenação, quero que você veja. As palavras pairaram no ar, carregadas de algo não dito. Os olhos de Larson seguiram a mão de Eric enquanto ele tirava uma carteira de couro e a abria, revelando um crachá brilhante. Eric Porter, disse ele, com um tom tão casual quanto se estivesse se apresentando a um vizinho. Chefe do Departamento de Assuntos Internos, Divisão de Sacramento. Larson congelou, os olhos se movendo rapidamente entre o crachá e o rosto de Eric, procurando algum sinal de que aquilo era uma piada, mas não havia humor na expressão de Eric. Apenas autoridade silenciosa e um toque de decepção. Assuntos internos, Larson repetiu, a voz dele tremendo levemente. Sim. Eric o interrompeu, poupando de terminar o pensamento. Eu supervisiono a conduta dos policiais. Meu trabalho é garantir que as pessoas que usam este distintivo defendam a integridade e os valores que ele deve representar. O rosto de Larson empalideceu, sua postura confiante se desfazendo em tempo real. Ele deu um pequeno passo para trás, a mão se afastando do cinto, como se o peso da sua própria autoridade tivesse de repente ficado muito pesado. Eric deu um passo à frente, fechando a distância que Larson havia criado instintivamente. Você sabe qual foi a parte mais preocupante dessa interação, oficial Larson? Perguntou ele, a voz calma, mas penetrante. Larson não respondeu. Ele parecia um homem que acabará de perceber que havia caído em areia movediça e não sabia como sair. Não é o perfilamento, Eric continuou, embora isso já seja ruim o suficiente. Não é a escalada sem fundamento também. O problema é que você fez tudo isso sem sequer perceber com quem estava falando. Você presumiu que eu não conhecia meus direitos, que eu não entenderia as leis que você jurou cumprir. E por quê? Larson abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O olhar de Eric se fixou nele, implacável. Por que eu não se encaixava na sua ideia de alguém que merece respeito? Eric terminou por ele. As palavras de Eric não estavam cheias de raiva, mas carregavam o peso de uma acusação. E isso não é só um problema meu, oficial, isso é um problema para todo mundo. Você encontra isso, com este uniforme. Os ombros de Larson caíram ligeiramente, o peso completo das palavras de Eric aterrissando diretamente sobre ele. Ele olhou para o crachá na mão de Eric mais uma vez, como se ele pudesse desaparecer de alguma forma, se ele não olhasse com muita atenção. Eric deu um passo para trás, dando a Larson um momento para respirar, mas sua voz não perdeu a firmeza. Era apenas uma firmeza silenciosa. O olhar de Larson se voltou para o sedã, como se procurasse uma justificativa que ele ainda não tinha criado. Vire-se e coloque as mãos no capô, disse Larson, a voz curta. Preciso verificar se há armas. Isso é o que vai acontecer, disse ele. Você vai dar um passo para trás, devolver meus documentos e pensar muito bem sobre o que vai dizer a seguir. Os lábios de Larson se abriram, mas ele hesitou.
claramente debatendo entre resistir ou obedecer. A hesitação custou-lhe caro. Então Eric acrescentou, a voz dele abaixando ligeiramente, você vai ouvir de mim novamente, não como motorista que você parou na beira da estrada, mas como o homem encarregado de decidir se você é digno de usar esse crachá. Larson engoliu em seco, seu rosto ficando vermelho enquanto o peso do momento o atingia. Ele colocou a mão no bolso do peito e tirou a carteira de Eric e a documentação, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto as entregava. Eric as pegou em silêncio, guardando-as na carteira. Ele deu um passo em direção à porta do motorista do seu carro, parando com uma mão na maçaneta. Olhou por cima do ombro, encontrando o olhar de Larson pela última vez. Lembre-se disso, oficial Larson, disse Eric. O crachá não faz você melhor que ninguém. Ele te faz responsável por todos. Enquanto Eric voltava para o carro e ligava o motor, Larson ficou parado na luz que estava se apagando, sua confiança abalada e seu futuro incerto. Mas para Eric, aquilo estava longe de terminar. Sua próxima ação faria ondas por todo o departamento. A viagem para casa foi tranquila, mas a mente de Eric estava longe de estar calma. O encontro se passava em sua cabeça, não porque fosse único, mas porque não era. Larson não foi o primeiro policial com quem Eric lidou dessa forma, e ele sabia que não seria o último. Mas desta vez, as coisas seriam diferentes. Desta vez, Eric tinha autoridade para agir. Na manhã seguinte, Eric estava sentado em sua mesa. A luz suave da manhã entrava pelas persianas de seu escritório na divisão de assuntos internos do Departamento de Polícia de Sacramento. Uma pasta estava aberta à sua frente, oficial Bradley Larson. O histórico dele não era impecável. Pequenas queixas de conduta não profissional, paradas excessivas e mal-entendidos vagos que nunca foram devidamente resolvidos. Eric se recostou na cadeira, as mãos unidas, enquanto pensava sobre as implicações mais amplas. Larson não era uma exceção. Ele era um sintoma de um problema mais profundo, e Eric não estava interessado em colocar um curativo em um ferimento de bala. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Sua assistente, Linda, entrou com uma pilha de relatórios. Bom dia, Sr. Porter. Aqui está o resumo dos casos de má conduta do mês passado. Além disso, o chefe Daniels pediu para lembrar sobre a revisão do departamento na próxima semana. Eric acenou com a cabeça, pegando as pastas dela. Obrigado, Linda. Você pode agendar uma reunião com o chefe Daniels para esta tarde? Tem algo que eu preciso discutir com ele. Linda hesitou, sentindo peso no tom de Eric. Claro, ela disse, antes de sair da sala. Eric voltou sua atenção para a pasta de Larson, mas seu foco não estava apenas no policial. Isso era maior do que um homem e uma interação. Era sobre a cultura que permitia alguém como Larson se sentir justificado em seu comportamento. E se havia uma coisa que Eric sabia, era que a cultura começava no topo. Mais tarde naquela tarde, Eric estava sentado em frente ao chefe Daniels em uma sala de conferências. Daniels, um veterano experiente com cabelo grisalho e uma postura sem rodeios, se recostou na cadeira, ouvindo atentamente enquanto Eric contava sobre a parada de trânsito. Eu poderia ter deixado isso passar como apenas mais uma interação ruim, Eric disse, sua voz firme, mas resoluta. Mas isso seria um erro. O comportamento de Larson não é um incidente isolado. Ele é um reflexo do quanto ainda precisamos trabalhar. Daniels esfregou as têmporas, exalando lentamente. Essa não é a primeira vez que o nome de Larson aparece, ele admitiu, mas sempre tratamos isso internamente, em silêncio. E esse é o problema. Eric respondeu. Silêncio não resolve nada. O silêncio deixa as coisas continuarem acontecendo. Está na hora de sermos barulhentos. Daniels olhou, o peso da conversa estampado em seu rosto. O que você está propondo? Uma revisão em todo o departamento. Eric disse, sem hesitar, não só dos policiais individuais, mas do nosso treinamento, dos nossos protocolos, dos nossos sistemas de responsabilidade. Não podemos continuar varrendo isso para debaixo do tapete. Se não nos exigirmos um padrão mais alto, como podemos esperar que a comunidade confie em nós? As próximas semanas foram uma correria de reuniões, entrevistas e relatórios. Eric trabalhou incansavelmente, reunindo dados, conversando com os policiais e organizando fóruns públicos para ouvir diretamente da comunidade. O incidente com Larson se tornou um ponto de virada para mudanças, forçando o departamento a enfrentar suas falhas de frente. Larson, por sua vez, enfrentou uma audiência interna. Eric não fez segredo de seu envolvimento.
sentado em frente a Larson durante o processo e observando enquanto o policial se desconfortava sob o escrutínio. A audiência resultou em uma suspensão, mas Eric sabia que a verdadeira vitória não estava em punir Larson, mas em evitar o próximo Larson. Meses depois, Eric estava no palco de um evento comunitário, discursando para uma sala cheia de policiais, autoridades municipais e moradores locais. Ele falou não de culpa, mas de responsabilidade, sobre o dever compartilhado de criar um sistema que funcionasse para todos. Suas palavras não eram apenas um chamado à responsabilidade, mas uma promessa de mudança. Justiça não é só pegar os bandidos, disse Eric, sua voz ecoando pelo salão. É garantir que as pessoas juradas para proteger e servir façam isso com integridade, justiça e respeito por todos que encontrarem. Essa é a insígnia em que eu acredito, e é essa insígnia que estamos construindo aqui juntos. O aplauso foi estrondoso, mas Eric não se demorou nele. Para ele, isso não era o fim da história, era o começo de uma história melhor. Quando Eric desceu do palco, ele olhou para os rostos na plateia, alguns céticos, outros esperançosos, mas todos ouvindo. Ele sabia que a mudança não viria da noite para o dia, mas ela viria, e por enquanto, isso era o suficiente. Se essa história tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Vamos começar as conversas que realmente importam, aquelas que levam à mudança. Inscreva-se no nosso canal para mais histórias como esta, histórias que nos desafiam, nos inspiram e nos lembram do que somos capazes quando defendemos o que é certo.